Olá, hoje no primeiro programa da série A Narrativa na Literatura para Crianças e Jovens, vamos falar sobre as narrativas curtas em prosa e verso. São nossos convidados para o debate o professor e pesquisador da Universidade de Passo Fundo, Miguel Rettenmaier, a supervisora pedagógica do Salto para o Futuro, Rosa Helena Mendonça, e o escritor e ilustrador Roger Mello. Direto do estado do Maranhão, ao vivo, a professora Camila Maria Silva Nascimento também participa do programa de hoje. O Salto para o Futuro já está no ar e você, como sempre, é o nosso convidado especial. Participe! Contos fantásticos ou simplesmente casos reais. Seja qual for o tipo de narrativa, o ato de ouvir e de contar histórias faz parte das relações humanas. Vamos ver como a literatura oral e escrita está presente na vida das pessoas, a começar por um compositor e escritor consagrado que é um contador de histórias na música, no teatro e na literatura. Eu sou um ficcionista, eu trabalho com ficção desde sempre, seja na música, seja na literatura. A diferença é que na literatura eu lido com a palavra crua, lido apenas com a palavra, né? Com a música, a palavra está a serviço da música. A música, para mim, conduz, no caso da música popular, ela conduz o trabalho da criação. A palavra vem catando, preenchendo os espaços. Pelo romance Budapeste, Chico Buarque recebeu o prêmio Zafari Bourbon de Literatura. Entregue na 11ª Jornada Nacional de Literatura de Passo Fundo em agosto de 2005, o prêmio é resultado do trabalho de Chico com as palavras. Palavras que embelezam as canções e os livros de Chico Buarque. E é na infância que as pessoas vivenciam as suas primeiras emoções com a palavra narrada. A minha mãe era uma leitora, e era uma leitora da Bíblia. E ela era uma grande contadora de histórias. Ela não só contava, como ela cantava as histórias. Histórias que meu pai contava, assim, são histórias da literatura popular, né? História do Saci Pererê, da Mula Sem Cabeça. Eu tenho grande influência do meu avô materno, né? Ele era uma pessoa fantástica, que sentava lá na varanda e trazia todos os netos e contava suas histórias. A minha mãe sempre contou essas histórias clássicas, né? Chapeuzinho Vermelho, as histórias do Andersen também. Ouvir muitas histórias na infância é uma experiência que contribui para a formação de leitores. Eu gosto muito de ler romance. Eu adoro Drauzio Varela, né? Marta Medeiros, Moacir Scliar. Na escola, a formação de pequenos leitores depende e muito do trabalho do professor. El profesor es, además de mediador, selector de algunas de esas lecturas para niños. Por eso tiene que tener los conocimientos necesarios para llevar a cabo la labor de mediación y la labor de selección en buenas condiciones. No siempre se pueden elegir los libros por la primera impresión que nos cause cuando lo vemos en el escaparate, ¿no?, de una librería, sino que hay que saber leer la información que nos transmite en una primera mirada ese libro para poder saber qué nos vamos a encontrar dentro. Na opinião do teólogo, filósofo e escritor Leonardo Boff, a formação de pequenos leitores é um dos compromissos mais importantes da escola. A escola é importante para nos habituar ao aprendizado, a ler não só o livro, a ler o grande livro da vida, a ler as mensagens que circulam pelas pessoas, por mais humildes que sejam, pela mídia de todas as suas formas, todo esse universo de mensagens, até você criar a tua visão do mundo, o teu caminho, a tua leitura da realidade. Bom, vamos começar aqui a nossa conversa de hoje, como de costume, agradecendo pela presença dos nossos convidados. Começando aqui pelo Miguel Rettenmaier, como eu disse na abertura, professor e pesquisador do programa de pós-graduação e graduação em letras da Universidade de Passo Fundo. A linha de pesquisa do Miguel é a leitura e formação do leitor. E também participou da organização dos livros Questões de Literatura para Jovens e além da plataforma 9/6, pensando o fenômeno Harry Potter. Miguel, a gente viu aí na reportagem a questão da formação de leitores na escola, da importância desse papel. Por que é importante o trabalho com a narrativa em sala de aula? Bom, eu posso começar te colocando uma pequena confidência que não é minha, mas é do Walter Benjamin.
no final da obra Rua Sem Saída, em que ele fala da cura pela narrativa. Ele diz que nos momentos, na infância dele, nos momentos de febre, na doença dele, muitas vezes ele era curado pelas narrativas que eram contadas para ele por sua mãe. Talvez seja esse o elemento mais essencial se a gente tomar a palavra cura num significado muito mais amplo que meramente uma solução imediata a um problema, né? Possivelmente a narrativa tem a possibilidade de nos oferecer muita coisa, né? De nos oferecer coisas sobre a nossa identidade, coisas sobre as nossas angústias, coisas sobre as nossas dúvidas mais diversas. Possivelmente a narrativa tem a capacidade de nos oferecer algumas perspectivas e talvez a narrativa tenha até a possibilidade de nos oferecer algumas soluções. Mas o interessante é que ela nunca apresenta nada, no que se refere ao texto literário, é claro, ela não apresenta nada de definitivo, né? A solução, ela sempre deixa um resquício de dúvida, um resquício de não saber, de questionamento. E é por isso que a gente tem quem lê literatura e quem vive da literatura, vive nessa constante resolução, nessa constante busca por um outro texto, nessa constante busca por um outro relato, nessa constante busca por uma outra narrativa. A sala de aula deve sim ser um espaço de possibilidade na narrativa, a fim de que as pessoas ou os alunos, né, possam, já munidos de todas as suas dúvidas e dores que fazem parte da condição humana, a fim de que elas possam então começar a procurar as suas soluções e fundamentalmente procurar as suas questões. Tá certo. Bom, Rosa Helena, a minha colega aqui no Salto para o Futuro, foi professora da Rede Municipal de Educação aqui do Rio de Janeiro, tendo participado da implantação dos CIEPs na equipe das salas de aula. É especialista em literatura infantil e seu tema de mestrado foi a escola como promotora de leitura. Além disso, a Rosa integra o Comitê Viva Leitura aqui no Rio de Janeiro. Rosa, como é que se deve selecionar os repertórios de leitura na escola? Pois é, Murilo, essa questão acho que é uma questão que todo professor se coloca, né? O que selecionar? Quem escolhe o que o aluno vai ler? De que maneira essa seleção deve ser feita, né? Assim, o primeiro ponto que eu acho importante é pensar que o currículo como um todo é uma seleção, né? Uma seleção dentro da cultura, dentro daquele arcabouço cultural. Ninguém inventa nada. Você vai selecionar dentro da cultura alguns aspectos que você vai priorizar na sala de aula ou não, numa determinada série, num determinado grupo. Em relação à literatura também não é diferente, assim. Uma das questões, eu acho que a ideia do cardápio, a ideia assim, de você ter muitas ofertas, é uma ideia sempre positiva, né? Acho que, primeiro, começou o ano, o professor podia fazer uma sondagem com os seus alunos, né? Quem gosta de ler o que costuma ler, que história se conta na sua casa, teve alguém que te influenciou, né? O que vocês leram nas férias? O que vocês leram nas férias? Eu participei de uma pesquisa que mostrava muito, assim, na época que estava fazendo a dissertação do mestrado, que mostrava muito, assim, que para todo leitor corresponde, não uma instituição muitas vezes, mas uma pessoa. Era um tio que contava, era a avó, era a babá, era uma amiga, eram livros que se pegavam emprestados, que circulavam. Então, assim, trabalhar com essa memória de leitura é uma coisa muito interessante. E a partir daí, acho que o professor vai delineando, dentro de determinados gêneros, o seu trabalho. Não dá para você trabalhar com todos os gêneros ao mesmo tempo. Então, assim, a gente está enfocando aqui a narrativa, ela por si só já se mostra de uma multiplicidade enorme, né? Mas você pode priorizar, em determinado momento, a poesia, no outro momento, as narrativas fantásticas, e aí você vai criando projetos em que você possa ir trabalhando cada tipo de texto, as características, e assim formando um repertório. Tá certo. Roger Mello, escritor e ilustrador de livros voltados para o público infantil e juvenil. Recebeu diversos prêmios por seus trabalhos como ilustrador e como escritor. Seu livro Meninos do Mangue foi premiado na Suíça e também foi adaptado para o teatro, está em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil, aqui no Rio de Janeiro. Roger, do ponto de vista do autor, como a ilustração dialoga com o texto? A ilustração, ela... É engraçado que vários autores ilustravam, né? O próprio Monteiro Lobato ilustrava, Lewis Carroll, que fez Alice no País das Maravilhas, ilustrava, Oscar Wilde. E muitos ilustravam, não para usar a ilustração no livro, é engraçado isso. Eles faziam desenho para que esse fosse também um elemento de
Porque na hora que você está criando, você tem momentos em que o seu pensamento fica completamente difuso, né? Tem momentos em que você tem que exercitar mesmo a soltura, você tem que deixar o pensamento ir longe. Então, assim como às vezes a gente, falando no telefone, a gente rabisca, muitas vezes a pessoa faz um desenho que é um desenho que ele não é um desenho figurativo, ele é um desenho que não quer chegar a nada, mas muitas vezes é um desenho, inclusive, muito bonito, esteticamente é um desenho muito rico, até por essa falta de tentativa de ser alguma coisa, né? Isso já faz com que o desenho possa ser um desenho fantástico. Assim como, por exemplo, sei lá, os surrealistas faziam isso com texto, davam vazão ao fluxo. Mas para mim, por exemplo, que sempre fui leitor, sempre gostei de ler, e eu considero ler imagens também, até como o Leonardo Boff falou ali, né? Assim, você lê qualquer coisa. Para mim, e eu acredito nisso agora também, que as ilustrações são também narrativas. Elas podem ser, mesmo que elas não sejam figurativas, ou seja, mesmo que elas não sejam a imitação de um elemento que existe na realidade, elas podem ser difusas também e você pode ler. Você pode ler o rabisco da pessoa que estava falando no telefone. Tá certo. Bom, já temos a primeira participação no programa de hoje. Quem fala com a gente agora é a Ciseni de Goiás. Olá, Ciseni. Olá, boa noite a todos. Eu falo do NPE de Anápolis, Goiás. A proposta de trabalhar com narrativas curtas é que permite ao professor desenvolver projetos adequados ao espaço-tempo da sala de aula. Nós, professores, temos muita dificuldade em trabalhar com poemas. O que fazer para sensibilizar os professores com relação a esse trabalho? Boa noite e obrigada. Obrigado a você, Ciseni, mais uma vez pela participação aqui no Salto para o Futuro. Então, Miguel, como é que o professor pode aí perder esse receio, essa dificuldade, vencer essa dificuldade de trabalhar com poemas na sala de aula? Lendo poemas. Eu acho que a nossa grande questão é que por algum tipo de encaminhamento pedagógico muito assentado nos princípios de objetivismo e racionalidade, a gente meio que deixou de lado aspectos fundamentais da essência do ser humano, que são os elementos passionais, os elementos sentimentais, né, os elementos subjetivos. E a poesia é carregada desse elemento subjetivo. Aliás, a poesia tem muito dessa subjetividade, ela é subjetividade. Ela é um eu que se expressa. Acho que a possibilidade inicial é começarmos a fazer leitura de poesia e começarmos a dar vazão a essa sensibilidade que a poesia exige do seu leitor, né? Bom, a partir daí é interessante, como colocou o colega, é interessante sempre um tipo de abordagem que possa fazer a palavra levantamento é ruim, mas uma espécie de leitura dos sujeitos que a gente tem na frente, né? A fim de que possamos partir de um ponto que pelo menos seja comum entre aquilo que eu pretendo fazer e aquilo que eles podem começar a fazer. Considerando o interesse dos alunos. Isso, né? Isso seria um elemento. Uma possibilidade é trabalhar com a poesia nos elementos comunitários e dos elementos que fazem parte da cultura da comunidade da qual fazem parte os alunos, né? Porque por mais que esses alunos não tenham tido contato com aquela poesia digamos assim, legitimada, né? Eles têm possibilidades de entrar em contato com o discurso lírico e poético dentro ou na própria comunidade em que certamente existem jogos lúdicos de linguagem, né? Uma possibilidade seria essa, trabalhar com a linguagem no seu aspecto lúdico, né? A partir dos elementos lúdicos que esses alunos trazem da sua linguagem que é identitária ou da linguagem que faz parte, então, da comunidade da qual eles vêm. Tá certo. Temos mais uma participação por telefone. Quem fala com a gente agora é a Maria José do Maranhão. Tudo bom, Maria José? Tudo bom. Sou Maria José Barreto, do Teleposto de Bacabal, Maranhão. E a pergunta é das cursistas do Teleposto da TV Escola. Como explorar poemas com adolescentes, uma vez que os mesmos acham a literatura enfadonha e desnecessária para o processo de ensino-aprendizagem? E quais as vantagens dos poemas para a formação do educando? Boa noite e obrigada.
Obrigado, Maria José, pela sua participação e pela participação das cursistas que estão aí reunidas assistindo o Salto para o Futuro. Rosa, então, trabalhar poemas com adolescentes é mesmo um desafio a ser vencido ou isso é uma questão que aparece lá na ponta porque esse trabalho não surgiu já nas séries iniciais? Olha, eu acho assim que um trabalho entre gerações diferentes sempre tem desafios, né? Seja assim, professor com aluno, filho com pai, sempre tem essa tensão que é natural. Eu não sei se o adolescente, ele não gosta de poesia, não. Se a gente pensar, por exemplo, no rap, né, que é esse gênero musical, que tem uma sonoridade, assim, às vezes eu, que sou mais velha, não tenho tanta afinidade, mas eu vejo que os alunos, adolescentes e jovens, eles têm uma paixão por esse tipo de... E é uma poesia, né, uma poesia cadenciada. O texto da Marisa Lajolo, que serviu de base para esse programa, ele traz 2 exemplos de poemas que foram retirados de notícias de jornal. E tem um elemento ali intertextual que quando eu li aquele texto da Marisa, eu me lembrei de uma música, até que o Chico Buarque, que estava no vídeo, cantou, que é uma música mais antiga, que era justamente notícia de jornal, que falava tentou contra a existência num humilde barracão, Joana de tal, por causa de um tal João. Quer dizer, como é que você transforma, você que é jornalista, né, um fato jornalístico numa coisa literária? Então é interessante que esse poema, né, essa música, ela acaba dizendo assim, que a dor da gente não sai no jornal. Então, assim, aquela linguagem referencial da notícia jornalística é diferente daquela linguagem de um poema carregado de emoção. Eu acho que o jovem, o adolescente, ele está aberto, sim, para essas experiências. A gente tem que encontrar as brechas, os caminhos, ouvir. A forma de chegar ali, né? A forma de chegar, ouvir, trocar, porque... Eu lembro, assim, que você, em geral, tem uma coisa assim, o adulto não gosta do que é do adolescente, acha ruim, não sei o que, desnecessário. O adolescente não gosta do que é do mundo adulto, acha que é careta, não sei o que, então você não chega ao meio termo. Quando se consegue isso, pode render uma coisa muito boa. Tá certo. Quem não gosta de contar histórias? É o que vamos debater no próximo bloco. Salto para o Futuro volta já. Diz o ditado popular que quem conta um conto, aumenta um ponto. Verdade ou não, o fato é que o ser humano gosta mesmo de contar histórias, narrar fatos reais ou imaginários. E para provar isso, nossa equipe foi ouvir o que tinham para contar os visitantes da 11ª Jornada Nacional de Literatura, que aconteceu em agosto na cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Um cartaz e uma câmera no tripé. Esse foi o nosso convite para que os visitantes contassem suas histórias prediletas. Narradores de histórias famosas e de outras nem tão conhecidas. Minha bruxinha de pano foi feita pela vovó. Formada de um pano só, mas tem boca e tem nariz. Quando eu anano ela nos braços, eu me sinto uma mamãezinha. É tão linda minha bruxinha, como eu me sinto feliz. Era uma vez um rei que achava que entendia de tudo mais que os outros. E que, como era rei, podia mandar. Conta a história de um garoto que tenta a vida, vai tentar a vida na cidade. Se eu não me engano, é a cidade de São Paulo ou Rio de Janeiro, agora não me lembro. Diante da câmera, apareceram histórias de animais que se comportavam como gente. Era uma vez um burro e seus donos não queriam mais ele porque ele estava muito velho. Então, ele resolveu sair de casa, andar pela estrada. Algumas pessoas se lembraram das histórias clássicas, daqueles contos de fadas que falam de príncipes e princesas. Certa vez via um príncipe que escolheria uma princesa naquela região. Então, todas as mulheres da região estavam se preparando no condado para participar de tal festa, né? E não convidaram a gata borralheira. Era uma vez uma menininha que tinha um chapeuzinho vermelho. E a mamãezinha dela, uma vez, pediu para ela ir entregar uma cestinha de doces para a vovó dela, que estava doente. E teve quem se lembrasse de uma lenda que se confunde com a própria história da cidade. A lenda da Mãe Preta. O busto da Mãe Preta foi inspirado na minha tia Maria Luísa dos Santos. Ela nasceu aqui em Passo Fundo, na cidade de Getúlio Vargas. Conta a história que a Mãe Preta era uma mulher que chorava muito pela morte do seu filho, que sumiu, foi morto pelo seu patrão. As suas lágrimas transformaram-se, formando um chafariz, que até hoje é muito visitado na cidade de Passo Fundo. Para o escritor e dramaturgo Valcir Carrasco, que já escreveu várias novelas para a TV, o ato de ler e de contar histórias é vital para o ser humano. A narrativa é uma
é tão essencial como comer, como beber, porque a gente necessita de ficção para levar a vida adiante. Você repensa a realidade a partir da ficção. Então, você pega um bom livro, esse livro te diz alguma coisa e te ajuda a repensar questões da sua vida. Segundo o autor, para ser um bom contador de histórias, não basta só saber narrar o fato. A primeira questão que é fundamental para um autor é a sinceridade com que ele escreve. Se o autor não transmite a sua própria emoção quando escreve, o público não vai ter essa emoção. O leitor não vai ter essa emoção. Então, quando eu sei que estou escrevendo uma coisa, se eu estou escrevendo uma história de humor e dou risada durante, claro que você vai rir. Se eu choro, se eu estou um pouco triste quando eu escrevo aquilo, claro que vai passar uma emoção de dor e uma emoção de tristeza. O autor não pode ter uma teoria de vida que ele é totalmente racional e quer botar aquela teoria, porque essa teoria não vai se refletir na alma do espectador, no coração do espectador. Bom, Roger, a gente viu aí o Valcir Carrasco na reportagem. Valcir é autor de grandes novelas de grande sucesso e ele falava exatamente disso, da novela, também da novela como uma narrativa. Eu queria que você analisasse um pouco essa questão. A gente sabe que as telenovelas, elas têm uma parcela de audiência grande do público infantil e do público juvenil. Hoje em dia tem até novelas voltadas especificamente para esses dois públicos. Essa narrativa pode ser também levada para a sala de aula? Você acredita que pode ser trabalhada pelo professor? Eu acredito que sim, eu acredito que é um meio fantástico esse da televisão, né? Porque você tem também, mais uma vez, a imagem aliada com o texto, os dois estão indissociáveis, né? E o texto, quando ele é escrito, o texto do roteiro de televisão, assim como de teatro, ele tem anotações que são visuais, isso é uma coisa, né, bem particular desse tipo de narrativa, e eu acho que tem ele falando, eu estava pensando, quer dizer, é essa coisa de você saber e poder modificar e poder conduzir a história dependendo da resposta também do telespectador, que é uma coisa interessantíssima, né? Que eu acho que tinha também nos almanaques, né? Eu fico pensando numa coisa muito semelhante com isso, que é muito interessante. O seu livro, por exemplo, ele ganha uma outra montagem no teatro, uma outra concepção, não é isso? Claro, claro. E você, essa resposta, eu acho que você tem do público, você, de repente, poxa, isso aqui, as pessoas ri nesse momento, né? Assim, ele falou das coisas do riso. É claro que você não pode esperar, de repente, só essa resposta tão audível, o riso ou a tristeza tal. Você vai vendo coisas, assim, às vezes você não sabe, às vezes a pessoa adorou e ela não reagiu muito também. E às vezes o autor não está imaginando que vai ter aquela reação e acabar surgindo ali. Isso é fantástico, essa resposta é fantástica. Tá certo. A Ivoneide de Goiás já está esperando para falar com a gente no telefone. Tudo bom, Ivoneide? Eu sou Ivoneide Teleposo, Coro Carolina, da cidade de Goiás. E no texto tem um parágrafo que fala assim: mergulhados no poema de Bandeira, vemos que uma narrativa geralmente não se constitui de segmentos que exprime exclusivamente ações, e nem poderia, pois ações ocorrem na história num determinado espaço, num determinado tempo, envolvem personagens. Pergunto: gostaria que houvesse uma explicação sobre este parágrafo. No poema, tirado de um jornal, não há um personagem? Boa noite e muito obrigada. Obrigado, Ivoneide, pela sua participação aqui no Salto para o Futuro Rosa. Você falava um pouco no bloco anterior, inclusive disso, de um poema tirado de uma notícia. Como é que você pode ajudar a Ivoneide? É que os dois poemas um dos poemas que a Marisa Lajolo traz no texto, né, é também um poema tirado de uma notícia de jornal, e que ele vem com uma sucessão de ações e depois ele traz uma ação inusitada, quer dizer, ele canta, dança e depois ele se joga na lagoa e morre, né? Quer dizer, eu acho que essa ruptura com essa sequência de ações, com essa linearidade das ações cotidianas é que vai transformar, a meu ver, talvez o Miguel pudesse até complementar, esse texto num poema, né? É esse impacto que traz para o leitor uma série de reflexões e que te coloca no âmbito do poético, né? Exatamente essa transgressão do cotidiano, esse inesperado, esse inusitado que vai criar essa emoção e que vai criar essa empatia. Em relação ao poema que eu teria que comentar isso, né? Existe o personagem, mas é um personagem
que poderia, ela diz assim, olha, a cidade é o Rio de Janeiro, a gente identifica por isso, porque tem a Lagoa, Rodrigo de Freitas. Esse personagem pode existir ou não, né? Isso não importa, né? O aspecto que eu acho interessante nessa poesia é que ela trabalha justamente com o impacto, né? Mas um impacto que, embora estabelecido a partir do jornal, é distinto, porque o impacto da notícia trágica no jornal, ele é um impacto momentâneo, um impacto talvez dure o folhear de uma nova página e a leitura de uma nova notícia, né? A poesia colocada pela Marisa Lajolo, trabalha justamente esse impacto permanente. Ela é de uma notícia do jornal, é um incidente que, de uma maneira ou outra, representa bem essa ausência de esperança daquela personagem, mas também é um elemento que mostra uma ausência de esperança que permanece e que perdura e que não tem uma localização apenas pontual. O sujeito colocado, né, a personagem trabalhada. E eu acho ótimo também, só para completar, porque esse poema que é absolutamente sem lirismo, o poema sem esse outro lado onírico, porque às vezes as pessoas acham que o poema é isso, quer dizer, a poesia ela só está presente em textos rebuscados ou em textos que falam do sonho, do amor, e cada um vai encontrar o seu poema, cada aluno, eu acho que cada pessoa vai descobrir o que tipo de poema que ele gosta também, né? Tá certo. Agora nós vamos contar com a participação da professora Camila, direto do estado do Maranhão. Tudo bom, professora? As narrativas, de algum modo, estão no imaginário das nossas crianças. Até que ponto o professor deve extrapolar o limite do curricular e valorizar esse imaginário? Ok, professora Camila, obrigado. Daqui a pouco talvez a gente converse um pouco mais. Então, Miguel, essas histórias que as crianças têm em mente, essas narrativas que estão ali na cabecinha delas, também devem ser valorizadas pelo professor? Até que ponto aí, pergunta a Camila? Pois é, eu acho que até o ponto em que o sujeito, o aluno envolvido, não permaneça apenas ilhado na comunidade ou ilhado no conhecimento que faz parte da sua identidade, né? Evidentemente, quando se propõe que se trabalhem textos ou narrativas de determinados alunos que estão em determinadas comunidades, evidentemente que a gente não pode descartar a possibilidade de ele poder dialogar com outras, né? Dialogar com outros textos, com outras narrativas. Eu acho que a narrativa, digamos, de origem, ela deve ser estabelecida sempre, como ela é um bem cultural, né? Sempre em diálogo, né? Ou seja, sempre a partir, né, de um olhar que vê a si mesmo, mas também que deseja ultrapassar suas fronteiras. A minha resposta, em poucas palavras, seria justamente essa, até o ponto em que é necessário começar o diálogo. Tá certo. Nós recebemos aqui um fax do teleposto do Instituto de Educação Governador Roberto Silveira, em Nova Iguaçu, aqui no Rio de Janeiro. Obrigado ao pessoal do teleposto pela participação. E eles querem saber, Roger, se a leitura em quadrinhos pode ser usada como material literário em sala de aula. E também perguntam como é que pode ser avaliado, como é que esses quadrinhos podem ser avaliados mediante um critério seletivo, já que existem diversas produções que podem ser encontradas nas livrarias. O quadrinho é uma linguagem fantástica. Ela é uma linguagem híbrida, também entre imagem e palavra. Existem grandes artistas que tiveram todas as suas fontes e os seus primeiros momentos com a literatura no quadrinho. Fellini era um apaixonado, além de desenhar também, era um apaixonado por quadrinhos. O Saramago, uma série de pessoas são apaixonadas por quadrinho e transitam nesses dois elementos, de palavra e da imagem, o elemento do balão e grandes, eu acho que grandes artistas começaram através do quadrinho e voltam ao quadrinho. Ele é um elemento, claro, é uma categoria diferente, né? Mas ele deve ser estimulado. Eu acho que devemos ter gibitecas, né, nas escolas para facilitar o acesso e, claro, na hora de avaliar o que vai ser, é a mesma coisa que na literatura, né? Assim, existe boa literatura e existe literatura descartável. Existem grandes quadrinistas e quadrinistas medíocres. Agora, é claro que eu acho que a criança, o adulto, enfim, eles têm que escolher, ter a possibilidade, porque eu acho que
todo o exercício, eu acho que de reflexão ou de leitura da arte, de uma maneira geral, é um exercício de fomentação, acho que do senso crítico. Então você não pode querer impor. E sempre que se pergunta como é que se trabalha o quadrinho, como é que se trabalha a imagem, como é que se trabalha a poesia, eu acho que esse é um momento de também ouvir. É um momento em que você vai chegar, você vai ler, você vai sugerir que as pessoas tragam coisas, as pessoas vão ler, vão trocar. E isso possibilita que você, primeiro, antes de mais nada, converse sobre aquilo. Né? Que não chegue a conclusões, né? Porque você acaba de ver um filme, você não quer ter uma conclusão sobre aquilo que você acabou de ver. Né? A pessoa às vezes pergunta assim, não sei trabalhar com a imagem com as crianças. Elas vão, eu levo as crianças para ver imagens, trago imagens, elas falam um monte de coisa e eu não sei como trabalhar. Mas se elas falam um monte de coisa, você já está trabalhando. Né? Então eu acho que trabalhar justamente a arte como fomentador do senso crítico é que é o interessante. Ok, agora a gente vai ouvir a participação da Juraci do Rio Grande do Norte. Tudo bom, Juraci? Boa noite, Murilo. Boa noite, convidados. Equipe produção do programa Salto para o Futuro e professores de todo o Brasil. Aqui é a professora Juraci Araújo, coordenadora da Telesala da Escola Estadual Coronel Silvino Bezerra, em Florânia, Rio Grande do Norte. Como transformar a história do cotidiano escolar em poemas. Boa noite, muito obrigada. Então, Rosa, como é que é possível transformar essa realidade dos alunos, a realidade da escola, em poemas? Olha, eu acho que assim, qualquer texto, né? Você, quando produz qualquer texto, você precisa ter modelos, né? Eu acho que assim, você pedir para uma criança, assim, cria um poema, se ela não tem muito acesso a poemas, se ela não está acostumada a ler muita poesia, se ela tem um repertório pequeno, realmente fica difícil, porque tem um caráter aí que vai se constituindo, né, numa questão de intertextualidade, que você, quanto mais o seu repertório, quanto mais você lê, você fica falando de uma poesia, outra você lembra, que nem dá para falar tudo. A gente estava falando do Manuel Bandeira, lembrei do Carlos Drummond, quando também faz uma quebra no verso dele e diz assim, ó, eu não devia te dizer não, mas essa lua, esse conhaque, bota a gente comovido como o diabo. Quer dizer, ele está fazendo poesia e ao mesmo tempo está dizendo para o leitor, ó, isso aqui, eu já tomei umas, não estou aqui dizendo exatamente isso que você está entendendo aí. Então, assim, a criança, se ela tiver um repertório bacana de poesia, se ela tiver acesso, ela é muito criativa. Então, assim como a gente mostrando, não esse poema, talvez, para uma criança pequena, né, que o cara se joga lá na lagoa e... Não, talvez esse a gente devesse poupar, não sei. Mas, assim, se você trouxer muitos poemas, depois sugerir, agora, vamos reverter isso. Você que é o personagem, como é que você vai fazer? Tem um livro da Rosiana Murray, que até vai vir aqui no programa 5, dos classificados poéticos, né, que é um livro muito gostoso. Porque de pequenos anúncios classificados, ela faz um exercício de transformar em poema. Então, assim, procura-se a alegria, onde que eu posso encontrar, eu pago tanto. Então, você levando, mostrando, incentivando, com certeza vão sair coisas maravilhosas. Tá certo. Miguel, nós recebemos aqui um e-mail da TV Escola de Anápolis, obrigado pela participação. O pessoal de lá quer saber o seguinte, uma narrativa sempre tem que levantar questões ou isso acaba parecendo um relatório do cotidiano da personagem? Acho que é um pouco do que o Roger dizia antes do trabalho com a imagem, de querer tirar uma conclusão daquela visita, daquela ida ao cinema, daquela observação de um quadrinho. Sempre tem que haver essa investigação depois desse levantamento? Repete a pergunta para mim que eu estou pensando. Ela quer saber se uma narrativa sempre tem que levantar questões ou isso acaba virando um relatório do cotidiano da personagem. Olha, eu acho que é da essência da narrativa levantar questões e responder algumas, né? Eu não consigo ver assim a relação entre levantamento de questões e o cotidiano. Eu acho que o levantamento de questões é um elemento essencial a todo ser humano que, de uma maneira ou outra, se preocupe em investigar e pensar a própria condição e o seu lugar no mundo. Então é do texto narrativo sempre trabalhar com questões, né? Aliás, a narrativa nasceu por uma questão.
né? Ela nasceu por uma necessidade, né? Alguém teve a necessidade de contar alguma coisa por algum elemento ou por alguma questão. E a gente ouve aquela narrativa justamente porque a gente tem algum tipo de questão que está nos incomodando, né? Então, a questão da questão na narrativa é um elemento essencial, né? E não é atrelado ao cotidiano, é atrelado à própria condição, vida, né? A própria vida. Se eu disser aqui agora assim, eu tenho uma maior para contar para vocês, mas só conto depois do programa, vai ficar todo mundo querendo que o programa... Eu vou te dizer que você vai contar só depois do intervalo, porque a gente vai continuar a debater as narrativas curtas em prosa e verso. Até já. Salto para o Futuro está de volta. Hoje estamos falando sobre as narrativas curtas em prosa e verso. O pessoal está visitando o site do Salto para o Futuro, www.tvabrasil.com.br/salto. E a Dinorá de Goiás, de Jataí, em Goiás, deixou aqui uma pergunta, Rosa, referente ao texto da professora Marisa Lajolo. Ela diz que o texto fala sobre 2 poemas, um de narrativa rápida e outro de narrativa lenta. E ela pede que os especialistas, no caso você, comentasse, falasse um pouco mais sobre esses tipos de narrativa. Obrigada. Me parece que a professora Marisa Lajolo vai tecendo o seu texto a partir de 2 poemas do Bandeira, né? Um poema em terceira pessoa, né? onde o narrador estaria de fora, e ele faz aquela sequência de ações, ele faz isso, se joga na lagoa e morre. Então ela vai rapidamente chegando a um desfecho, que é um desfecho que surpreende. E no segundo poema, que ele dedica, né, a Jaime, ela é um poema em primeira pessoa, então ele começa dizendo, está chovendo, eu estou aqui na cama. As próprias ações daquele personagem em primeira pessoa vão te dando essa sensação de lentidão. Mais preguiçosa. De uma coisa que você tá imbricado naquela narrativa, né? Uma narrativa em primeira pessoa, você não teria o distanciamento necessário. Me pareceu isso, não sei se Miguel... Eu tenho, naquela segunda poesia ali, quando a gente avalia os tempos, os verbos, ele diz que acorda no primeiro verso e depois de 3 ou 4 versos, um verbo de ação dele é quase no meio do poema, ou seja, é como se ele acordasse em meio a um cenário estático e a única coisa que o movesse é esse sentimento, né, que depois passa a ser ação quando ele toma uma atitude que eu não lembro bem, ele levanta, eu acho, né? Quer dizer, então, eu acho que essa ideia de dinamismo, né, do primeiro poema, em que há vários verbos de ação, se contrasta com esse segundo, em que os verbos de ação do sujeito, né, estão relacionados mais a essa situação de ele estar praticamente parado no seu quarto, né, contemplando um dia cinzento. Né? Quem participa mais uma vez é a professora Camila, direto do estado do Maranhão. É interessante observar que alguns críticos colocam que o contato com o texto poético não deve extrapolar o limite da fruição e do prazer. Mas na proposta da professora Marisa, ela já coloca uma espécie de gramática da literatura, onde o texto poético se oferece para estudar a estrutura da narrativa propriamente. Eu queria que os especialistas opinassem sobre a questão. Então, Roger, há essa dualidade? Deve ser só prazer, o trato ali com a poesia, ou não? Pode-se também desenvolver um trabalho mais voltado para essas questões gramaticais, de estrutura do texto? Eu acho que, assim, depende do leitor, né? Para mim, é fruição, que ela estava falando, né? Assim, eu embarco no texto, e por mais que esse texto seja um texto denso e que ele me faça, sei lá, enveredar para o caminho... Porque às vezes a gente fala muito do prazer da leitura. Nem sempre a leitura traz um prazer imediato. E ainda assim você não consegue largar o livro, né? Você fica grudado com o livro. Então, existe um prazer também nesse desprazer. Quer dizer, você muitas vezes lê e você não consegue, né, largar, por mais que aquilo te incomode, né? Por mais que aquilo te assuste muitas vezes. E, na verdade, é claro que a Marisa, que é uma craque, a Marisa Lajolo, né, que é uma das maiores especialistas, eu acho que em literatura infanto-juvenil, leitura, assim como a Regina Zilberman, ela está falando, acho que, dos elementos que constituem, né, que constituem que fazem com que essa fruição seja... ela estuda essa fruição,
né? Eu acho que para o leitor, esse diálogo entre autor e leitor é um diálogo de não perceber a estrutura. A estrutura, se ela está evidente, é porque, na verdade, não está havendo a fruição. Mas eu acho que tem que ter quem pense isso, sim, claro. Né? Mas eu acho que quando você perde a estrutura, na verdade, quando a estrutura não se apresenta de maneira clara, quando você não sabe para que aquele... Porque quando você sabe para que o autor escreveu aquela história, normalmente é uma história ruim, né? No que ele estava pensando, o que ele queria dizer, normalmente é uma história ruim. É bom quando você não sabe. E quando ele mesmo não sabe. Quando ele lê de novo e ele é leitor de si mesmo. Né? Tá certo. Rosa, nós recebemos aqui mais um e-mail da TV Escola de Anápolis, do NTE de Anápolis, e eles dizem o seguinte: a proposta de trabalhar com narrativas curtas em projetos é mais atraente, mas os professores ainda sentem muita dificuldade em trabalhar com projetos. E aí eles pedem que você comente a afirmação apontando caminhos para que o professor venha a desenvolver projetos. Tudo bem. Então, pensando aqui, até dando uma continuidade a essa reflexão aqui do Roger, eu penso assim, me lembrei da professora Magda Soares, quando ela diz assim, bom, não me peçam para não escolarizar alguma coisa que está dentro da escola. Agora, se a gente toma escolarizar como uma coisa ruim, né, aí que não é bom. Mas se você pegar escolarizar como uma possibilidade de você ajudar a construir níveis de apreciação de um texto, né? Então, muitas vezes você lê um texto e quando você recebe algumas informações, alguém te dá um toque sobre a utilização de uma determinada estrutura linguística ou de uma imagem, né? Por exemplo, no texto literário, a gente está falando mais aqui hoje das narrativas literárias, né? Então, por exemplo, a polissemia, né? Você pegar uma palavra e essa palavra ter vários significados e você preencher esses significados de acordo com a sua leitura, isso é muito bom. Num texto científico, isso poderia ser péssimo, né? Se você tem uma palavra que você não sabe exatamente o que ela significa, né? Na verdade, vai comprometer o texto. Então, eu acho que a escola, né, deveria ajudar, quase que num trabalho, não sei se eu posso dizer isso, mas de arqueologia, sei lá, de você ir tirando camadas e mais camadas daquele texto até conseguir chegar numa leitura mais densa. Lógico que não de início com as crianças pequenininhas. Então, falando em projeto, eu acho que você tem que pensar muito assim, quem são essas crianças? São crianças pequenas, de primeira série, de segunda série? São crianças que já estão na quinta, na oitava, no ensino médio? Nesses projetos, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que priorizar determinados gêneros. Por exemplo, eu já vi projetos fantásticos acontecendo com biografia, né? Então, assim, biografia é um gênero interessante, você estudar a biografia de um autor, de um cientista, depois trabalhar com esse gênero, as crianças escreverem a sua autobiografia. O que você vai selecionar dali? Que questões que você vai eleger para trabalhar? Não necessariamente a gramática, quem é o sujeito, onde está o predicado, não isso, mas um pouco assim, o que constitui esse gênero, né? Quais são as características desse gênero literário? O que tem na poesia que não tem na prosa? Tem momentos que tem uma interseção tão grande entre prosa e poesia, outras vezes não, as estrofes, as rimas, já deixa claro para o leitor que se trata de um poema. Então, eu acho que esses projetos, eles têm que ter um foco, elencar determinados focos de acordo com esse público, e a partir daí tecendo a caminhada. Tá certo. Miguel, a Rosa diz num dos textos que está no boletim de apresentação da série que essa série surgiu da ideia de homenagear o bicentenário de nascimento do Hans Christian Andersen. E eu queria que você falasse um pouco dessa crença. Existe uma crença muito forte entre pais, professores, que as crianças e os jovens de hoje em dia não seriam tão fascinados por esse universo da literatura, porque eles estão ali prestando atenção na televisão, na internet, enfim, em outros veículos. E você estudou, a gente conversava até antes do programa começar, você estudou um dos fenômenos recentes da literatura mundial, que foi o Harry Potter. Você acha que do Patinho Feio até o Harry Potter, esse fascínio, o interesse das crianças pelo universo mágico da literatura permanece vivo? O Harry Potter, a série Harry Potter, o fenômeno envolvido, digamos assim, ele surpreendeu a todos por um aspecto que, de uma maneira ou outra, estava acontecendo, mas que nós, professores, não estávamos percebendo. Nós repetimos uma cantilena frequente, dizendo que os jovens não leem, que os jovens não se interessam e tal. E, de repente, surge um texto
que tem mais de 2.000 páginas, que é cultuado, né? E mais, um texto que, além de ser extenso, além de ter uma série de elementos que atraem os jovens, ele em si se dobra, né, sobre a própria linguagem literária, ou seja, a grosso modo, se eu fosse falar sobre qual é o tema, né, da Harry Potter, da Fenômeno, eu diria que é a leitura literária. Porque esse menino sai de uma casa onde não há literatura, que é a casa dos trouxas, dos tios dele, né? E entra num mundo mágico, né? E esse ingresso no mundo mágico é interessante, é um ingresso que sempre presume um retorno. Ou seja, esse menino sai daquela casa, ele entra num mundo mágico, ele entra em contato com personagens literários, com personagens de N mitologias e retorna à casa dos trouxas. E sempre retorna diferente, mas ele não pode ficar ali porque a casa dos trouxas não é a casa dele. Então ele tem que retornar então a esse mundo de mágica. E aí a história do Harry Potter é imensa, enfim, a gente não tem mais tempo, já está quase na reta final do programa, Miguel. Eu queria que você me fizesse aí, dissesse quais são as suas considerações finais. Não, eu acho que sobre o nosso encontro aqui, eu acho importante que a gente tenha sempre em mente que é necessário humanizar as pessoas, né? E essa humanização se dá fundamentalmente pela narrativa, pela literatura e pela compreensão, né? Uma compreensão ampla e plural de leitura que valorize as leituras dos jovens e que propõe a partir daí um diálogo, um contato. Tá certo. Rosa, por favor, suas considerações finais. Então, assim, eu queria aproveitar para falar assim, do Salto, né, como uma grande narrativa. Acho que o Salto é uma narrativa que vai se cruzando, a gente conversa aqui com tantas pessoas, com tantas experiências de vida, né, e aqui também a gente encontra colegas de diversas inserções em relação ao tema de cada dia, né. Então, assim, em relação à narrativa literária na escola, eu acho que a gente está caminhando para uma questão que seria aquela da curvatura da vara, né? Assim, nem tanto ao utilitarismo, né? Usar a literatura apenas como um pretexto para discutir as questões da língua e da linguagem, e nem tanto endeusar essa literatura como se ela só pudesse ser um objeto intocável de prazer, né? Eu acho que ela é uma construção, como o Roger falou, às vezes boa, às vezes ruim, e você também tem um dado de subjetividade, né? Você vai escolhendo, para você escolher, para você conhecer, você tem que ter um repertório. Desse repertório é que você vai identificando o que você realmente gosta, o que você não gosta, esse autor me lembra aquele outro, eu não gosto desse estilo, isso é totalmente novo, adorei, eu acho que é por aí. Tá certo. Roger, por favor, suas considerações finais. Eu queria agradecer de estar aqui, né, com os amigos e tal, com pessoas que eu admiro, e falar sobre narrativas curtas, chamar de novo para esse tema, né, assim, eu achei muito interessante, porque muitas vezes as pessoas acham que o bom livro está associado ao tamanho do livro, né, ao tamanho do texto do livro. E quanto mais curta uma narrativa, mais a palavra está premida de significados, né, mais a palavra ganha significados, mais ela se projeta. E eu acho que a gente tem uma história de contistas, né? Só para citar, sei lá, o Daldo Trevisan, que eu acho maravilhoso, fantástico. E mesmo nas narrativas populares, você tem uma relação de inúmeros textos fantásticos, né? Fantásticos e fantásticos. Porque, chutes, né? Porque tem essa concisão que é uma coisa que deve ser, acho que, muito desejada pelas pessoas. Tá certo, obrigado, Roger. Eu agradeço as participações do Miguel Rettenmeier, professor e pesquisador da Universidade de Passo Fundo, da Rosa Helena Mendonça, supervisora pedagógica do Salto para o Futuro, e do Roger Melo, escritor e ilustrador. Agradeço também a professora Camila Maria Silva Nascimento, que participou do Salto ao vivo, direto do Maranhão. Professor, se você ainda não tem os textos referentes à série A Narrativa na Literatura para Crianças e Jovens, pode encontrá-los na nossa página na internet. O endereço você já sabe, é www.tvabrasil.com.br/salto. No programa de amanhã, vamos falar sobre os contos fantásticos. O Salto para o Futuro de hoje está quase no fim. Você fica agora com o depoimento de um autor consagrado. Frei Beto revela suas lembranças de escola ao falar sobre a sua recente obra, Alfabeto, autobiografia escolar. A rota da vida. Dado o sino, desabalei da sala de aula rumo ao pátio de entrada do Jardim da Infância Bueno Brandão, em Belo Horizonte.
Recolhida num canto da grade, exilada do mundo, a babá vestia fustão e, recatada, olhos para baixo, tinha os dedos dos pés espalhados em chinelas de corda. Mergulhei a cabeça em seu ventre duro, abraçando as ancas dilatadas. Geralda agarrou a merendeira e enfiou pela alça o braço rendado de veias salientes. Com a outra mão, enluvou a minha. No livro Alfabeto, Autobiografia Escolar, o leitor pode acompanhar os primeiros passos do escritor pelo universo literário. Muito marcante foram 2 episódios. Aos 8 anos, eu fiz uma redação de escola. Na época tinha um belíssimo nome de composição. E a professora, dona Dercy Passos, disse para toda a classe: vocês deveriam fazer como Carlos Alberto. Ele escreve as composições dele, ele não pede para os pais escreverem para ele. E aí eu não tinha ideia que os meus colegas não escrevessem as próprias redações. Mas a minha autoestima foi lá em cima com esse elogio. E aos 11 anos, um professor de português me esperou fora da classe e me disse: olha, você só não será escritor se não quiser. E Frei Beto dá uma dica para quem pretende colocar a leitura em dia. Eu sempre recomendo aos jovens que se acostumem a andar sempre, permanentemente, com um livro. Ainda que tenha certeza de que não vai ter nenhum minuto para poder abri-lo. Quem topar o desafio vai ver no fim da semana que, surpreendentemente, leu muito. É uma fila de ônibus, de supermercado, esperar o dentista, um amigo.